7h17 pelo horário de Brasília. Vamos falar agora sobre a guerra entre Israel e o Hamas, porque o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a vitória de Israel em Gaza está próxima. O gabinete do premier também pediu para remarcar uma reunião com a Casa Branca sobre a operação na cidade de Rafah. Vamos conversar então com o nosso correspondente, o Américo Martins, que traz os detalhes sobre esse cenário. Américo, o que significa a gente ouvir Benjamin Netanyahu falar que está próximo, então, essa vitória em Gaza? Porque a gente sabe que tem muita coisa em jogo, tem muita gente que segue morando, inclusive, na faixa de Gaza, ainda por lá, que está passando fome, está muito próximo já de começar a passar fome de verdade, segundo a ONU. Então, eu quero te ouvir sobre esse ponto, principalmente, o que significa e o que significa também como Estado, pensar se realmente esse Estado palestino pode vir a surgir, pode vir a acontecer, levando em consideração que a gente tem Israel falando que a vitória está próxima e a gente sabe que Israel não quer saber de um Estado palestino por lá. Pois é, Muriel, é muito importante essa declaração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não por ele falar, como disse a representantes do Congresso americano, dos dois partidos, republicanos e democratas, não por ele falar que a vitória está a poucas semanas de ser alcançada, mas por uma mudança na retórica do primeiro-ministro. Ele definiu nessa reunião que a vitória seria matar o número 1 e o número 2 do Hamas que atuam dentro do território palestino, os líderes. Ele disse que o terceiro e o quarto no comando da estrutura do grupo palestino já foram mortos e a vitória seria conseguir capturar ou matar esses dois líderes principais do Hamas. Até aqui, ele vinha falando que a vitória seria a destruição completa do Hamas. Então já houve uma mudança de vamos capturar ou matar os principais líderes para vamos derrotar completamente o Hamas que ele vinha falando anteriormente. Então é importante notar isso. Mas de qualquer forma ele disse que vai conseguir nas próximas semanas, segundo a aposta dele, esse objetivo de capturar ou matar os principais líderes do Hamas, o que obviamente desestruturaria muito o grupo palestino, que já perdeu muita gente, já perdeu 18 dos 24 batalhões que tinha, segundo informações do próprio governo israelense, e agora, o primeiro-ministro, nessa mesma declaração, também disse que é inevitável uma incursão terrestre em Rafah, que isso precisa ser feito, porque senão significaria uma ameaça existencial ao Estado de Israel, porque, obviamente, o Hamas continuaria operando. Rafah é a cidade que fica mais ao sul na faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. É para lá que mais de 1 milhão de refugiados palestinos que estão enfrentando péssimas condições sanitárias, estão enfrentando bombardeios esporádicos já acontecendo na cidade de Rafah, vivem em tendas e não têm comida porque Israel não libera ajuda humanitária em quantidade suficiente para essa população. Se essa incursão militar acontecer lá, na mesma forma como Israel fez no norte da faixa de Gaza, nós vamos ter ainda mais gente morrendo, especialmente muitos civis, que é uma grande preocupação para os americanos. Segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é controlado pelo Hamas, sempre bom fazer essa observação, pelo menos 32 mil pessoas já morreram dentro da faixa de Gaza desde o início dessa guerra. Muito mais morreria, muito mais gente morreria numa incursão vamos dizer, muito violenta de Israel em Rafah. O primeiro-ministro diz que não existe outra alternativa. Os americanos insistem que deve ser considerada nova tática militar, uma tática muito mais cirúrgica para atacar especificamente o Hamas, até para diminuir as críticas a Israel pelo elevadíssimo número de civis mortos nesse conflito e também pela retórica muito agressiva de muitos membros desse governo israelense, que é o governo mais extremista da história de Israel. O próprio primeiro-ministro Netanyahu disse simplesmente o seguinte: os refugiados podem pegar suas tendas e voltar para o norte se eles quiserem fugir da guerra em Rafah. Esse tipo de declaração só vai minar qualquer tipo de apoio a Israel, que já enfrentou, inclusive, no início dessa semana, a aprovação daquela resolução no Conselho de Segurança da ONU que exigiu um cessar-fogo imediato e também a libertação de todos os reféns que ainda estão nas mãos do Hamas. Nenhuma dessas duas coisas aconteceu, tanto Hamas como Israel estão agindo ao arrepio aí da legislação internacional ao não respeitar uma resolução do Conselho de Segurança. Mas um outro ponto positivo também aconteceu, Muriel, que foi o seguinte: os Estados Unidos confirmaram ontem à noite que
Israel vai finalmente mandar uma delegação de altos oficiais para os Estados Unidos justamente para discutir essas táticas de invasão de Rafah que seriam menos prejudiciais, menos violentas, especialmente aos civis. Táticas que ajudariam a salvar a vida dos civis, proteger os civis. Essa reunião já está sendo discutida há mais de 2 semanas e não aconteceu, porque logo depois da aprovação dessa resolução no Conselho de Segurança, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ficou irritadíssimo com o governo americano, que não vetou essa resolução e resolveu cancelar a reunião. Só que a realidade também está batendo na porta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele depende muito dos Estados Unidos nessa guerra. Boa parte da munição, dos armamentos que estão sendo utilizados na guerra vem dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos cortarem pelo menos parte disso, vai criar muitos problemas para Israel. Então, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dá um passo atrás e concorda com essa reunião. Perfeito. Américo, eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que talvez seja difícil de responder, mas com essa declaração de que a vitória em Gaza está próxima, a gente pode esperar que talvez a guerra, o fim da guerra também esteja próximo? Difícil, como você colocou na própria pergunta, responder categoricamente essa pergunta. Agora, o que a gente sabe é que existe uma pressão muito grande em Israel e no exterior sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Essa resolução que foi aprovada no Conselho de Segurança mostra um isolamento profundo do governo israelense, não necessariamente do Estado de Israel. É preciso ter empatia tanto com o sofrimento dos israelenses do dia 7 de outubro, como obviamente com o sofrimento especialmente dos civis lá na faixa de Gaza. Então, existe ali uma pressão muito forte sobre o governo Netanyahu. O fato dos Estados Unidos não vetarem essa resolução deixa o primeiro-ministro numa condição muito mais difícil no cenário internacional. A primeira reação dele foi: vamos resistir e vamos terminar essa guerra, mesmo se precisar, sem a ajuda dos Estados Unidos, o que seria difícil. O exército israelense é muito bem treinado, é muito motivado, é um dos melhores exércitos do mundo em vários aspectos, mas nessa guerra depende sim de muitos armamentos que estão vindo dos americanos e também depende de um apoio político, que não foi rompido, obviamente. Israel continua apoiando, os Estados Unidos continuam apoiando Israel, mas esse fato de não vetar a resolução coloca muita pressão no Netanyahu e internamente, especialmente as famílias dos civis, começam a fazer muitos protestos porque não há andamento também na negociação para a libertação desses reféns que estão lá na faixa de Gaza nas mãos do Hamas. E também começam, eu estive recentemente em Israel e assisti a várias manifestações de muita gente pedindo antecipação das eleições. Então, existe uma pressão muito grande em Netanyahu, mas também existe uma outra realidade, Muriel, que é o seguinte: quanto mais a guerra demorar, mais tempo vai ficar o Netanyahu no poder, porque ele sabe que assim que acabar essa guerra, vão começar as discussões em Israel. Por que houve as falhas de segurança no dia 7 de outubro, como ele conduziu a guerra e vários outros problemas internos que ele tem. Então, as chances de sobrevivência de Netanyahu sem a guerra são muito pequenas. Tudo isso é contexto para dizer que vai depender muito agora de pressão internacional, especialmente de Estados Unidos, se essa guerra acaba de uma forma diplomática rapidamente ou não. E, de novo, eu volto ao meu primeiro ponto. Importante notar que a mudança na retórica do primeiro-ministro israelense. Ele falava até aqui que a vitória seria eliminar completamente o Hamas. Ontem ele mudou para: a vitória seria eliminar a liderança do Hamas, que é muito mais factível, obviamente. Claro, sem dúvida, é um ponto muito importante para a gente lembrar. Obrigada, Américo, pelas informações.